com o deputado Balestra, ali agora há pouco, e também com o deputado Osmar, que deve estar voltando aí, é aquilo que eu falei no começo, é nós provocarmos um documento, criarmos aqui dentro da comissão dessa audiência pública, capitaneado pela experiência do deputado Roberto Balestra, a gente fazer esse documento amanhã, bem montado, com uma performance jurídica importante, a gente encaminhar para alguns, e pessoalmente, nós já combinamos, pessoalmente, alguns deputados, entre eles esses que estão aqui, mais o Serrari, mais alguns, o Sacchetti, a gente fazer uma reunião com o futuro ministro da Justiça, para poder provocá-lo, para que ele possa, pelo menos, dar um sinal à Polícia Federal, quem sabe, de poder saber o que está acontecendo. Porque não é possível, o Mané estava me falando ali agora há pouco, de 1.600.000 hectares, de 1 milhão agricultável, já tem 700.000 hectares já nas mãos de decisões totalmente estapafúrdias. Então, esse é o compromisso nosso, e eu tenho certeza que o presidente Balestra nos incumbirá de realmente fazer essa proposição amanhã, semana que vem, mas não podemos deixar vencer o ano, não podemos deixar passar o ano. Se passar o ano, me desculpe, o assunto volta para a gaveta aqui também, viu, Alexandre? Provocar lá a equipe técnica lá para fazer esse documento, o presidente autorizar e a gente encaminhar isso. Então, obrigado, desculpe a ausência aí, me coloca, eu tenho lá, nesse caso também, como diz aqui o Sacchetti, eu tenho lá amigos fraternos da minha família e meu, que estavam lá também. O Mané está ali, o Manuel Carlos está lá, e o filho dele está ali, o Manuel Inácio, que são meus amigos fraternos, de quem eu tenho uma grande admiração, um grande respeito. Eles já me comentaram esse caso, especificamente, pessoalmente, e a indignação já era grande, principalmente vindo de quem veio as informações. Então, obrigado. O senhor que eu não conhecia, mas parece que é uma história viva dessa situação. Pode ter certeza que esse grupo de deputados irá, pelo menos, buscar uma resposta de um homem que o presidente Bolsonaro trouxe para nos dar esperança de justiça. Eu acho que nas mãos dele chegará, com toda certeza. Depois a gente não sabe. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado. Enquanto só um minutinho. Bem, eu quero dar um esclarecimento que, pelo regimento, a não ser por concessão da presidência, a palavra não pode ser levada ao plenário. Mas, como é um assunto de real relevância e que interessa a todos, nós vamos conceder a palavra ao senhor Edmar Aurélio Dória, que é advogado, pelo prazo de 3 minutos. Aumenta um pouco. Pode aumentar um pouco? O Osmar Serraldo está defendendo a sua... 3 minutos ninguém consegue. O senhor tem 5 minutos. Eu quero reverenciar os serviços que o deputado Osmar Serralho tem prestado a esse país, e especificamente nesse caso, quando ele teve a preocupação de mergulhar nos fatos e trazer aqui a lume informações absolutamente incontestáveis. Eu sou advogado, talvez o mais idoso e militante no oeste da Bahia, fui diretor do INCRA, diretor do Instituto de Terras da Bahia, e acompanho com viva preocupação o que está acontecendo, não apenas na qualidade de advogado, mas e, sobretudo, como cidadão que lutou para que a gente tivesse um Estado democrático de direito,
onde as pessoas não fossem privadas dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal. Então, Excelência, em Formosa do Rio Preto, o município maior do estado da Bahia, que tem 1.600.000 hectares, dos quais quase 800.000 hectares estão sendo apropriados de forma ilícita, que fere todos os princípios que regem o ordenamento jurídico. Nesse caso específico da Fazenda São José, foi intentada uma ação em 1985, uma possessória sem a definição física do imóvel. A definição física do imóvel se deu através de um ato fraudulento ocorrido no dia 24 de maio de 2005, quando o oficial de registro de imóveis e hipotecas, de ofício, sem nenhuma provocação, sem nenhuma determinação jurisdicional, acrescentou numa posse equivalente a 21.000 réis de terra os seguintes limites: ao sul, com a margem esquerda do rio Sapão, ao leste, com sucessores de Suzano, e ao oeste, com as divisas do estado da Bahia e de Goiás. De ofício. De ofício. Excelência, essa ação no bojo dessa ação foi concedida uma liminar, a princípio, que alcançava o senhor Vicente Okamoto e mais 7 pessoas. Vou repetir, é tão absurdo que soa como inverossímil. A ação não foi proposta contra 200 produtores, não. A ação foi proposta contra ele e contra mais 7. Só que essa liminar foi cumprida contra mais de 250 produtores. Ou seja, um princípio de direito vigente desde 1215. O princípio do devido processo legal foi pisoteado em sede de uma liminar. E ontem eu dei um exemplo que vou repetir para Vossa Excelência. Imagine-se que alguém tenha adquirido um direito incidente tão somente sobre uma fração ideal do maior prédio de Curitiba. Talvez essa fração ideal não representasse nem sequer meia vaga na garagem. E com base nesse direito, todos os moradores do prédio, todos, mesmo não citados, foram expulsos desse imóvel e entregue ao que detinha tão somente algo talvez equivalente à meia vaga na garagem. Mas o fato mais grave, Excelência, é o seguinte: um produtor de verdade, um homem ligado ao campo, quando obteve a posse sobre 360.000 hectares, tire a preocupação, pelo menos, de apacentar um jumento ou plantar um molho de coentro. Mas não. Eles se preocuparam tão somente em colher o que não plantaram. E aí veio a coisa mais imoral, mais repugnante, mais inaceitável, que era impor acordos. O acordo, deputado Osmar, pressupõe a manifestação livre e consciente de vontades convergentes. Foi tipo assim: faca no pescoço, ou fazem um acordo, pagam o preço que nós vamos estabelecer unilateralmente, os senhores serão expulsos. E isso, geralmente, na época do plantio ou na época da colheita. E o mais grave, esse fato escandaloso não se limitou à Fazenda São José, se tornou uma prática recorrente. E outros
proprietários, legítimos proprietários, possuidores, que faziam com que a terra cumprisse sua função social, foram igualmente alcançados por medidas judiciais, sempre na colheita ou no plantio. Um dos casos mais escabrosos, a sentença foi publicada no primeiro dia do recesso forense. Diante dessa situação, a interferência da Casa do Povo se torna algo imperativo. E findo, como isso se viabilizou do ponto de vista jurídico? Se viabilizou graças à ação improba que viola todos os princípios constitucionais do oficial de registro de imóveis de Formosa do Rio Preto. O senhor imagine que um serventuário da Justiça, por iniciativa própria, ao arrepio do que dispõe o artigo 213 e 214 de registros públicos, faça inserir um dado numa matrícula, dado este que não constava na matrícula anterior. Todos sabem que o princípio da anterioridade é um dos princípios mais fundamentais da Lei de Registros Públicos. Então, no momento que ele criou esse tipo de tempo, essa averbação absurda, é que viabilizou toda essa tragédia que vitima não somente 200 ou 300 produtores, mas alcança de forma negativa toda uma região. A questão não se trata do conflito entre interesses privados. O que está em jogo aqui é o interesse público expresso na necessidade que uma região tem de produzir para promover o bem-estar social. Isso que é fundamental. E para se ter bem-estar social, é preciso ter atividade econômica. E para ter atividade econômica, é preciso ter segurança jurídica. E findo, a gente está aqui em busca de soluções. Muito bem. Uma das primeiras medidas seria o imediato afastamento do oficial de registro de imóveis por ato administrativo do CNJ. E a outra é gestões junto ao Poder Judiciário para que se coloque um juiz que conheça a região, que tenha cautela, que tenha cuidado, que não defira uma liminar tão absurda com relação aos seus efeitos nefastos, sem sequer se dar o cuidado de, no campo, verificar o que ele estava fazendo. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. E eu tenho a viva esperança que a Casa do Povo Brasileiro faça justiça ao oeste da Bahia. Muito grato. Muito obrigado, doutor Aurélio. E nós passamos a palavra ainda aqui aos nossos amigos e interessados que vieram participar dessa audiência pública. Antes de passar a palavra aos parlamentares, ao senhor Edmar Teixeira. Boa tarde, excelência. Boa tarde, deputado Osmar, deputado Roberto Balestra, do meu estado de Goiás, deputado Valdir, também tive o prazer de conhecer hoje, e saúdo a presença aqui de todos. É um tema muito importante. O deputado Roberto Balestra, com certeza, pela sua vida pública, teve a oportunidade de presenciar no estado de Goiás a regularização fundiária realizada pelo IDAGO desde a década de 60, até a transformação do estado de Tocantins em 88, as ações discriminatórias que foram propostas pelo estado de Goiás, algumas que tramitam até hoje, e o esforço daquele estado em fazer com que o estado de Goiás fosse um estado seguro na sua produção. Infelizmente, a gente tem escritório lá em Luiz Eduardo também há 12 anos, a gente vê uma situação diferente no oeste da Bahia. Um estado forte, pujante, e que tem uma insegurança jurídica impressionante.
como o sul do Piauí também tem. Mas o que chama atenção no oeste da Bahia, na região de Formosa do Rio Preto, de fato, são as questões jurídicas que são praticadas, que o meu pai, com 50 anos de profissão, nunca tinha visto isso na vida. E todos aqui realmente têm esse espanto. Eu entendo a posição do doutor Guilherme, defender o seu cliente, está no seu papel, mas eu gostaria de ratificar que existe, sim, um conflito fundiário, agrário, seríssimo naquela região. E nós fomos buscar ajuda aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, aqui em Brasília, para que o Ministério Público pudesse interferir naquela região, como, de fato, o doutor André Luiz Fetal interferiu. Apresentou um parecer do Ministério Público nesta ação de reintegração de posse, em outros casos aqui, como da Opus, que são casos também gritantes naquela região que carece de uma intervenção externa. Só para o senhor ter ideia, o senhor Siegfried, que está há 17 anos na Fazenda Canaã, plantando, produzindo, como o deputado Osmar sempre colocou bem claro aqui na explanação na parte da tarde, exteriorizando a sua posse, com produção e função social sendo cumpridas, ele foi surpreendido com um mandado de reintegração de posse, sem ter participado de uma ação de reintegração de posse de quase 40 volumes, sem ter nunca sido intimado, sem ter sido feito qualquer tipo de menção ao seu nome ou sua empresa. Ele recebeu um mandado de reintegração de posse para que ele fosse, então, despejado da sua propriedade. Qual o sentido disso num país onde, de fato, existe uma democracia em andamento, existe legislação que trata dessa matéria? Como bem disse o nobre advogado que me antecedeu aqui, o Estado Democrático de Direito ele foi esquecido. Nós estamos passando por uma situação terrível e que tem que ser defendida por órgãos externos à justiça. Infelizmente, até agora, apesar de nós já termos feito alguns requerimentos e aberto alguns processos no CNJ, ainda não houve o pronunciamento do CNJ. Há uma suscitação de dúvida nossa que veio a ser julgada pelo juiz da comarca do interior lá de Formosa, sem a participação do Ministério Público, e ele mesmo revogou essa sentença dele, voltando atrás, dizendo que tinha que ter participação do Ministério Público, e até agora não foi julgado, apesar da interferência do CNJ numa inspeção judicial que nós conseguimos quando foi feita no Tribunal de Justiça da Bahia. São situações que o proprietário ele se vê desencorajado, desesperançoso. Apesar dele não ter feito o acordo, e se Deus quiser, ele nunca vai fazer esse acordo, porque eu acredito que até lá, seja com o novo governo, seja com o acordar da justiça para o fato que está ocorrendo na região, essa questão vai ser resolvida. Mas somente será resolvida, deputado Osmar, se essa Casa do Povo realmente vir e nos ajudar nessa luta solitária que nós estamos diante desse manancial de decisões judiciais desfavoráveis, não só de primeira instância, mas também do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Respondendo, deputado Osmar, sobre uma pergunta que o senhor fez ao advogado Zé Walter, de onde saiu esse memorial? Esse memorial, excelência, ele saiu de uma determinação da portaria 105 do Tribunal de Justiça, que concedeu ao José Walter Dias a possibilidade, a faculdade de apresentar um memorial descritivo de sua área. E ele o fez. Apresentou um memorial descritivo de 366 mil hectares em coordenadas UTM, como se, naquela época do inventário de 1915, houvesse Se coordenadas... se você olhar na portaria, está escrito lá assim, respeitando a legislação. Respeitando As as formalidades legais. Aí que não respeitou. E é justamente isso, uma das questões que a gente bate bastante, porque foi apresentado isso lá para o cartório, esse memorial, e através de um ofício expedido pelo juiz local, interpretando uma portaria do tribunal, o juiz local determina o cancelamento. E aí, infelizmente, o doutor Leonardo não está aqui, mas ele talvez não tenha nem conhecimento do que aconteceu na superintendência do INCA lá em Salvador. Todos os georreferenciamentos foram cancelados, sem o contraditório, desrespeitando as normas do georreferenciamento do CIGEF. O cartório deveria ter feito o quê? Suscitado dúvida? Eu falei, não, o senhor tem que entrar, então, com a retificação diária. Vamos ouvir os confrontantes. Nada disso foi feito. Então, assim, são situações repetidas, reiteradas, que juridicamente, se for falar em qualquer
especialização de direito agrário aqui, são questões que nunca apareceram no mundo jurídico. E aí eu digo isso, deputado Baleça, lembrando o IDAGO, que foi um instituto de terras que trabalhou com seus erros ou acertos no Estado de Goiás, mas que agiu. E aí, eu conversando agora há pouco aqui com o doutor Vitor Fernandes, da Coordenação de Ação Fundiária, de fato, há um fato que deve ser considerado aqui, a ausência do Estado. Porque se a origem dominial de uma região ela vem de um inventário, de uma ação demarcatória, de uma ação divisória e vira matrícula, de fato o Estado ele não participou, ele não se fez presente. Se ele sim se fizer presente através da lei de discriminação de terra, que é de 76, seja através de discriminação judicial ou arrecadação sumária, regularizando as terras da região, com certeza haverá segurança jurídica, e aí sim, quem tem posse, quem cumpre a função social, vai ser respeitado, vai ser valorizado, porque o que está acontecendo lá hoje, infelizmente, é um absurdo. E se não houver a interferência do CNJ, da Câmara dos Deputados e talvez aí do novo ministro da Justiça, com certeza não haverá segurança jurídica e essa situação vai ser muito ruim por conta dos desempregos e dessas outras situações mais que a gente vê que vem a deteriorar a região, o nome da região, tão bem falada, mas com tanta insegurança jurídica. Só isso mesmo, Excelência. Muito obrigado. É um prazer ter um conterrâneo. O IDAGO do saudoso Mauro Borges. Justamente. Né? Saudoso Mauro Borges. Bem, eu recebo aqui uma solicitação de João Oliveira Maia Filho para participar dessa audiência pública. Ele está indicando o senhor Adir Parisi. É isso? Não, eu sou advogado do Adir. Fui contratado por ele para adquirir terras no oeste da Bahia. Nós adquirimos 3 glebas de terras e eu fiz todo o estudo desse processo e eu gostaria de tecer minhas considerações, né, o que eu considero como verdadeiro e o que eu considero que o que levou o meu cliente a comprar essas terras hoje com esse conflito instalado. O senhor tem a palavra. Bom dia, boa noite a todos. Não precisa falar nomes, nobres deputados, colegas. O mais importante desse processo são 2 fatos hoje que já está bem claro. Primeiro, as matrículas do senhor Okamoto, elas são nulas porque elas vieram de um ato fraudulento. Nós temos um outro, qual é a dimensão da área do José Walter. Né? O que é que nós fizemos? Eu estudei todo esse processo. Descobri a nulidade do Okamoto, das matrículas do Okamoto. É uma fraude. E tanto é uma fraude que, no processo, o Grupo Okamoto oferece um acordo de 25 mil hectares de terra para calmar o processo. Lamentavelmente, esse acordo não foi honrado, o que levou a todo esse problema. Mas hoje nós temos uma situação. Se não existe essa área, né, essa área que hoje é do José Walter, então essa área seria devoluta, porque não existe nenhuma outra área, não existe nenhuma outra matrícula anterior a essa matrícula. Não existe. Então, o que é que nós fizemos para adquirir? Nós compramos as 2 áreas. Nós compramos a área do Okamoto e nós compramos a área do Zé Walter. A área do Zé Walter, há um tempo atrás, estava 7 sacos o hectare, quando nós sabemos que as áreas chega a 300, 400, 250. Né? Então, no início, era 7 sacos. É pior do que da Opus. A limitação da Opus é 2 linhas. É uma linha. São 2 pontos. Não tem nenhum triângulo. Depois se transformou num triângulo que virou 100 mil hectares. Essa, pelo menos, tem uma determinação. O que é que nós fizemos? Vamos comprar. Havia interesse em comprar a terra. O vendedor reconheceu que o documento dele não era bom, o do senhor Okamoto, e comprou a área, nos vendeu as 2 matrículas. Então, no início,
os preços, eu não sei hoje quanto é que está, mas os valores pedidos no início desse processo, há questão de 7 sacos, 8 sacos, 10 sacos do processo. Agora, o que é que acontece? É o seguinte, isso é uma realidade. As pessoas sabem, quando entram numa terra, se está comprando terra boa ou não, ou está comprando rolo, com todo respeito. Então, agora, depois que entra na posse, produz e diz, isso aqui é meu, mas você sabe que, no fundo, alguém está tendo prejuízo. Isso é o direito. É no direito, é na justiça que busca isso. São os recursos excessivos que existem até chegar a uma sentença transitada e julgada. Inverter os papéis é você pôr em risco, sim, a segurança jurídica. Agora, se há fraude, se há corrupção, isso tem que acabar, tem que eliminar. Mas o que se pergunta é como é que se deixou tanto tempo, né, uma fraude dessa, de um inventário desse, soube existir para existir um José Walter da vida. Então, esse processo tem muitas mazelas. Mas o que é que nós fizemos? Vamos adquirir as 2 matrículas, porque nós sabemos que o seu Okamoto, ele entrou, ele produziu, ele fez a parte dele, e o outro tinha o domínio e tinha o melhor documento, que nós não achamos outro documento. É isso que eu tenho que dizer, obrigado. Muito obrigado. Nós vamos conceder a palavra ao senhor João Oliveira Maia. Uai, é você mesmo? Chama o André agora. É o André? André do quê? André Siqueira. Boa noite a todos. Eu, na verdade, hoje não faço mais parte lá daquela área problemática da Coaceral. Tá? Agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder relatar o que eu sei a respeito desse assunto. Eu fui uma das pessoas que veio com o seu Vicente em 1984. Naquela época, técnico agrícola, eu tinha 23 anos de idade. Eu vim para ajudar na coordenação da fazenda, a abertura e implantação da Coaceral. Pois bem, quando lá chegamos, realmente o seu Vicente está coberto de razão. Não tinha nada, absolutamente nada, benfeitoria nenhuma. O que acontece? Tanto é que nós ficamos na margem do Rio Sapão, que a estrada chegava até o Rio Sapão, onde era o antigo projeto Barro Preto, que era do senhor José Alquimim Leão. E lá nós ficamos num barraquinho de palha. Ficamos lá durante mais ou menos uns 30, 40 dias, até chegar à estrutura da fazenda, onde nós fizemos a estrada e nos localizamos na primeira área, que era uma área de implantação, para depois ir aumentando os processos lá de abertura. E assim foi feito. Nesse período que eu trabalhei com o seu Vicente Okamoto, foi feito realmente muita coisa. O seu Vicente até falou 300 quilômetros de estrada. Mas não. As aberturas totais foram 1.400 quilômetros de estrada que foi feita nas divisas da fazenda. Nós puxávamos calcário passando pelas placas, com a iniciativa do seu Vicente Okamoto, que foi atrás da prefeitura de Dianópolis, na época que era Goiás, quando o prefeito era o seu Isidoro de Oliveira, juntamente com, se eu não me engano, era o DERGO, um órgão do Estado. O seu Vicente disponibilizou 2 Komatsu 65, que inclusive eu fui levar essas máquinas, e 10 caminhões basculantes para fazer um trajeto para puxar o calcário, e com isso ia diminuir 200 quilômetros de estrada. Então, na verdade, foi feito um processo absurdo de trabalho, onde se gastou muito dinheiro em cima disso. Pois bem, diante disso, foi feito essas cercas que o senhor Vicente falou, que inclusive eu é que comprava a madeira e trazia para a fazenda e coordenava o serviço. Tá? Em 84, nós começamos, dia 10 de julho, eu cheguei lá. Em 85, o senhor José Walter Dias, conhecido como José Galego, eu estava implantando lá, fazendo as construções na fazenda, quando ele chegou na fazenda. Chegou, ele se apresentou, falou, vim tomar posse da minha fazenda. Eu falei, pois não, aí. Tinha 23 anos de idade, não estava lá atrás de confusão, nossa função era trabalhar. Mas, de forma muito educada, mandei fazer almoço para todo mundo, chegou lá com um jipe e 2 caminhonetas cheias de homens. Trabalhadores rurais dele, deve ser. O que acontece? Depois de servir o almoço para ele,
Eu falei, pois bem, seu José, onde é a sua área? Ele me disse o seguinte, minha área é no rio Hermiço. Se vocês olharem no mapa, rio Hermiço, ele está bem próximo à divisa do rio Tocantins e próxima aos Prazeres. Ela deságua nos Prazeres. Local esse que o senhor do CMBio disse que é uma reserva legal hoje. Ele, propriamente, me disse isso, naquela época. Então, voltando para a fazenda, conversei com o seu Zé Galego, que inclusive não tenho nenhuma rixa com ele, nunca tive rixa com ele, porque o tratamento nosso foi um tratamento muito bom, muito cordial, tanto da parte dele como da minha, não tenho nada que falar, mas os fatos têm que ser ditos. Disse a ele o seguinte, naquela época, o advogado do seu Vicente era o Dr. Hudson Carlos Guimarães, hoje já falecido. Não quis passar direto o contato do seu Vicente. Passei o cartão do Dr. Hudson. Disse a ele, seu José, é o seguinte, se o senhor conversar com eles e eles permitirem que o senhor venha, eu tenho certeza que o seu Vicente vai auxiliá-lo até tomar conta da sua área. Porque eu conheço o seu Vicente, sei como é que é. E disso nunca mais apareceu. Voltou, inclusive, com o carro dele quebrado na fazenda, que veio algum tempo depois vir buscar o carro quebrado. Então, esse é o fato que eu sei do seu José Walter Dias. A posse dele, que ele falou, alegava que ser, era no rio Hermiço, beirando o rio Sapão, próximo aos Prazeres. Certo? E para relatar mais alguns fatos disso aí, eu permaneci junto com o seu Vicente, trabalhando com ele, durante 4 anos. Nesses 4 anos, nós fizemos todos esse trabalho, fizemos a implantação de mais outra área, que é onde está englobado a agropecuária Goirê e São Sebastião, que totalizou 6 mil hectares. E, em seguida, eu ajudei na implantação e nas divisões dos lotes da Coaceral. Implantando isso aí, com o esforço todinho praticamente da fazenda, nós fizemos uma ligação de estrada da Coaceral para a Formosa do Rio Preto. Uma estrada muito difícil, que é onde ligava com Formosa do Rio Preto, que posteriormente, juntamente com o governo do estado, e não sei de onde é que veio as outras verbas, foi asfaltado. Mas essas iniciativas foram feitas junto com, na época que era do seu Vicente. Até o momento, e depois disso aí, nunca mais apareceu o senhor José Walter Dias, seu Zé Galego, que eu conheço mais, lá é mais conhecido por José Galego, certo? Então, pessoal, o que eu digo para vocês, eu não estou dentro da área mais, eu tinha uma propriedade lá, vendi, e vou dizer para vocês o seguinte, essa propriedade, ela tem também débito, os lotes do Prodecer, muitos têm débitos junto ao Desembahia. Eu vendi essa área não foi liquidada, que o acordo que eu tinha com a pessoa era para liquidar essas áreas, então essas pessoas também não estão liquidando em função de que foi mudada a matrícula e não tem responsabilidade nenhuma mais. Então é uma coisa que eu acho que não é correto, certo? Minha área hoje é próxima, eu tenho uma propriedade lá próxima, é divisa praticamente da área da Coaceral. Minha matrícula, a origem é outra. Mas, diante de tais fatos, o que eu digo? Se hoje estão burlando e falsificando documento, matrícula, cancelando, daqui a pouco vão me incomodar, porque eu estou na divisa. Então, não é só por isso, mas eu me sinto na obrigação de estar aqui também, porque eu vivi a minha vida todinha lá dentro, sei os passos todinhos daquilo lá, e aquilo lá foi a oportunidade da minha vida para eu fazer alguma coisa que eu tenho hoje. É por isso que eu estou aqui. Agradeço assim a vocês que estão aqui nessa casa aqui, que estão nos recebendo, e nós esperamos com ansiedade que seja feita alguma coisa nesse sentido. Tá? O que eu tinha para dizer é isso, minha gente. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. André Siqueira. Quer colocar? André Luiz Siqueira. O menino lá da OPS que está nos falado, porque eu acho que tem 3 áreas que não falaram, né? Podia falar alguma coisa aí da OPS para a gente fixar também lá que você tem? Como é que é o teu nome? Rafael? Por favor. Alô.
Não, eu só estava comentando com o senhor ali que existem mais 2 casos, não são nem semelhantes, são iguais aos casos da Coaceral. Um é o da Opus, que eu fui envolvido também, tive que fazer acordo, goela abaixo, vamos dizer assim, por causa de reintegração de posse. Então, a insegurança jurídica na nossa região é tamanha, né? Não sei mais o que dizer. Alô? O acordo que você disse que fez o acordo. Que acordo? Foi obrigado a fazer acordo, porque o juiz deu reintegração de posse, nem ouvia a nossa versão, certo? Não sei se o Edmar quer falar alguma coisinha, que ele advogou para mim, certo? Ele está bem a par da situação também. Excelência, só fazer uma consideração do Rafael, é o seguinte, que ele está pedindo, é que o modus operandi, caso aí da Opus e da Coaceral e outros casos que tem lá, é o mesmo, entendeu? Concede a reintegração de posse e aí força os proprietários a fazer o acordo. É aquilo que eu havia falado aqui, que seria a ajuda externa que nós precisamos na região. Qual é o outro caso que tem? Você falou em 2, o Opus e a Coaceral e a outra. É da Estrondo. Estrondo. Estrondo é uma região, é uma área do senhor Ronald, e tem uma demanda com o senhor Castro, salvo engano, é uma área muito grande também. Com os Mas mesmos? é dentro da mesma área, não? São áreas vizinhas, né? A região toda ali do oeste. É as mesmas pessoas que estão fazendo a administração dessas 3 áreas. Aqui a palavra para as mulheres que não falaram até agora, menos eu não ouvi. Você queria falar? Diz seu nome ali para ficar gravado. Liga e diz seu nome. Meu nome é Isabel Rosa Nogueira. Eu sou filha de Agamenon Augusto da Silva. O meu pai é proprietário ele faleceu em 2010 e ele é proprietário do Fazenda Gerais de Santa Clara. E nós estamos sendo vítima também dessa coação. Recentemente fomos chamados para uma audiência de instrução. Quando chegou lá, eles queriam forçar a gente a fazer acordo. Nós não fizemos porque essa fazenda, meu pai, quando casou, já tinha ganhado do meu avô uma parte dela, depois as outras partes ele foi comprando e anexando. E aí aconteceu a mesma coisa. Da noite para o dia recebemos a notícia que nossas matrículas tinham sido canceladas e fomos para outra audiência de instrução, novamente eles querendo forçar a gente a fazer acordo. Nós não fizemos e não vamos fazer, porque nós temos conhecimento do nosso direito. Foi muito difícil, minha família está passando por um momento de muita luta, de muita tristeza, e com isso, porque aquilo ali era a menina dos olhos do meu pai. E ele se orgulhava de dizer, o meu Gerais não tem conflito. E a gente está sofrendo muito, porque, inclusive, esses grileiros, eles têm atacado a honra do meu pai, dizendo coisas absurdas no processo. E a gente quer, sim, uma investigação da Polícia Federal. Minha irmã é advogada, ela está cuidando da causa também, mas, infelizmente, ela não pôde estar aqui hoje. E eu vim para ouvir, para saber o que está acontecendo e para dizer que não é só na Coaceral que acontece isso. Existem muitas famílias em Formosa do Rio Preto passando por isso. Nós somos uma família tradicional em Formosa e estamos sendo muito humilhados com essa situação, porque da noite para o dia a gente sempre teve uma reputação, uma honra e nome limpo, e da noite para o dia o meu pai apareceu alguém lá dizendo que era dono da fazenda e querendo tirar a terra da gente. Nós conseguimos reverter, né? A posse está de novo sobre a gente, embora o juiz tenha cancelado as matrículas, mas a posse continua com a gente. Mas estamos lutando e estou aqui para isso, para dizer que também estamos sendo vítima dessa grilagem de terra em Formosa do Rio Preto.
Muito obrigado. Obrigada. Só para... Tanto o deputado Valdir Colato quanto o deputado Osmar Serraglio, que são os autores do pedido dessa audiência pública, estão interessados em ouvir mais. Quem quiser se manifestar, diga o nome, por favor. Alô. Obrigado, presidente. Só eu gostaria que o pessoal colocasse em dados para que fosse, porque assim, a minha dúvida é de quem que era a terra lá. Não tinha dono, daqui a pouco vocês foram para lá e depois teve outro dono. Né? A gente sabe que tem aí ó, as escrituras de segundo andar, né? Isso. Essas coisas todas. Mas colocasse para a gente poder ter esses subsídios para fazer o nosso documento que nós vamos fazer aqui depois para encaminhar para as autoridades. Então, identificar quem é, o nome, então, algum detalhe para a gente poder depois encaminhar os documentos. Tá. Meu nome é Eduardo. Eu e meu pai somos... Eduardo quê? Eduardo Pedrini. Eu e meu pai somos proprietários de uma fazenda na região Estrondo. A gente adquiriu a fazenda em 2002. Na época, bom, eu era mais novo, mas o meu pai conta que a gente comprou a fazenda de boa fé, não apresentava nenhum problema de documento na época. A gente teve um advogado, ele disse isso para a gente. E acho que foi no fim do ano passado, no começo desse ano, sem a gente ser citado, sem receber nada, a nossa matrícula foi bloqueada. Já tinha acontecido esse caso da Cosseral e, como a gente não foi citado, a gente não pôde se defender. Assim, por esse bloqueio, a gente não conseguiu mais pegar custeio em banco. Tivemos que parar nossos investimentos. E a gente está na área, igual eu falei, desde 2002, e agora a gente está nessa incerteza, né, de o que vai acontecer. A gente para de investir e, como diz, a engrenagem para de girar, né? Então, a pessoa lá que está requerendo as terras é de sobrenome Castro, acho que sobrenome Castro. A gente tem a impressão que a ramificação do problema é a mesma da Cosseral e da OPS. A ramificação é a mesma. O juiz que dá o bloqueio dá a impressão que é o mesmo. E até eu tive uma conversa com... Sabe o nome do juiz? Alguém? Se não me engano é Sérgio. Sérgio? Sérgio Humberto. Tá. Eu tive conversando com o advogado do Castro, que está requerendo as terras da Estrondo, e perguntei para ele aonde era a fazenda dele. Ele não conseguia me responder na conversa, ele não conseguia me responder aonde era a fazenda dele. Ele gaguejava e não me respondia. Eu olhava nos olhos dele, ele não olhava nos meus, né? Então, não respondia onde era a fazenda. Eu falei para ele assim, você sabe que para você ter a posse de uma área, você tem que estar em cima, tem que estar produzindo, tem que ter uma cerca. Novamente, ele não me respondia, ficava quieto, né? Eu acho que é um caso muito parecido com esse da Cosseral, né? Então, assim, a gente está aqui e sabe que a ramificação do problema é o mesmo. Então, se vocês puderem ajudar a gente, gravar isso, né? Que é o caso Cosseral, o caso da Opus e o caso da Estrondo, né? A Opus, na verdade, o nome da região lá, Opus é a que está criando o problema, mas o nome da região qual que é? O nome da fazenda lá que a Opus está requerendo é Fazenda Espírito Santo. Acho que é isso, né? Projeto Espírito Santo. É isso, obrigado. Mais alguém? Tá bom assim? Quer usar da palavra novamente, Luiz Antônio? Bom, só gostaria de, realmente, em nome da associação, frisar a grande preocupação que tem em toda a região, né, dessa questão do problema
jurídico, que realmente o que está à tona hoje são esses 3 casos, né? Somos chamados aqui para tratar mais específico da Coaceral, mas obrigado aos demais produtores nossos que vieram aqui também para expor. A nossa colega lá de Formosa, que eu não a conheço no momento, né? Mas obrigado por ter vindo aqui, para que realmente a gente pôde, nessa tarde, explicitar, dar uma visibilidade aqui das coisas para os senhores e dizer de como está essa região. O agronegócio da Bahia veio com 23% também do PIB do Estado, né? Saiu essa semana, está em linha com o agronegócio brasileiro, aí, que representa praticamente 1/4 do PIB brasileiro, e feito na raça e na garra dos produtores, para executar aquilo que tem que fazer e levar a tecnologia para aquela região, que há 40 anos atrás era considerada inóspita a produção agrícola, e hoje nós temos as médias de produção de milho, soja, algodão e outras culturas lá, tirando o recorde internacional de média por região, né? Então, esses produtores que foram de fora para fazer acontecer essa região, e todos os dias nós somos vítimas de alguma coisa, ou é vítima de uma legislação ambiental, de um código ambiental que é extremamente severo para cumprir, mesmo depois da reforma, né, de fiscalizações que não têm nexo ao tipo de fiscalização que acontecem, né. Não quero dizer aqui que não existe nenhum exagero, mas, em sua grande maioria, é problema com o Ministério do Trabalho, e nós temos ações de fazer acontecer, de fazenda modelo para levar jovem aprendiz a conhecer. Então, vários tipos de ações que a região tem, em nome da associação e em nome dos sindicatos do Oeste, aqui bem representado pelo Moisés Schmidt, da FAEB e CNA. Enfim, é uma região que tem problema de estrada, de comunicação, de energia elétrica. Então, N problemas que afetam a velocidade de produção, em termos de estrutura, para chegar, que os produtores estão trabalhando para também ajudar a resolver isso, fazer parte dessa história, dessas soluções, e, por outro lado, esses questionamentos, né? Não estou aqui dizendo o que está certo, o que está errado, cabe a uma interrogação muito maior e abrangente para saber quem está com a razão, mas uma coisa é certa, o que a região precisa é resolver isso e colocar o oeste da Bahia, ou enfim, toda aquela região do Mato Piba, numa outra página, numa página de segurança jurídica, a fim de deixar essa região caminhar com suas próprias pernas, né? Se não bastasse isso, a ZONG vem nos cobrando desmatamento zero e colocando a conta, mandando a fatura para nós pagar. Enfim, tudo é muito fácil de cobrar das outras pessoas. Agora, apresentar as entregas é o que a gente tem visto muito pouco. Obrigado. Obrigado. Duas informações suplementares curtíssimas. Pois não. Liga, por favor. A primeira informação é que, ao contrário do que foi dito, o Ministério Público da Bahia, através do promotor André Fetal, tentou intervir nesse processo, porque a lei, existe um artigo no Código de Processo Civil que impõe a participação do Ministério Público em conflitos coletivos. O Ministério Público tentou intervir e a interferência dele foi indeferida por esse magistrado. A segunda, não pode prosperar a alegação de que o título do seu Vicente Ocana, a matrícula dele, seja nula, porque o artigo 214, parágrafo 5º, da Lei de Registros Públicos estabelece taxativamente o terceiro adquirente de boa-fé que tiver se investido nos direitos usucapiendos não pode ter sua matrícula anulada sob nenhuma hipótese. É a questão da segurança jurídica. Eu estou ali há 15 anos. Não importa se aquela matrícula anterior esteja evada de nulidade, porque eu sou adquirente de boa-fé. E imprimi a utilidade pública, utilidade social, àquela terra que eu exploro. É isso aí. Muito obrigado por me permitir. Obrigado.
Nós vamos passar agora já quase para os finalmente, e o deputado Valdir Colato tem algumas considerações. Eu pergunto antes se o doutor Guilherme tem alguma consideração a fazer. A princípio, nenhuma consideração, mas no que tange a eventual finalização desses trabalhos, se for oportunizado ao José Walter responder eventuais perguntas por escrito, com documentos colacionados, eu acredito que audiência engrandeceria pública essa tem que ser presencial. Ele pode ser convidado, como vocês foram agora nessa primeira audiência. Se houver o entendimento de quem vai requerer a audiência pública de fazer apenas o convite, ele será convidado. Se entenderem que é preciso fazer a convocação, ele será convocado. Mas, diante da sua manifestação, fica aqui para a comissão, numa segunda audiência, poder decidir. Com a palavra, o deputado Valdir Colato. Eu queria fazer algumas perguntas ainda aí, senhores. Alguém financiou aí as lavouras e teve hipoteca de área? Antes de ter esse problema todo aí? Todos? O banco financiava? Dava garantia. Bom, eu já trabalhei com planejamento, né? O banco nenhum aceita garantia se não tiver as vintenárias, né? Então, você buscar lá atrás quem que são os proprietários e tal. Acho que isso é uma prova cabal para vocês de que os proprietários são vocês. Nem vamos falar em usucapião aqui, né? 5 anos sem conflito, o usucapião vale, né? E também aqui o direito adquirido de boa-fé. Então, acho que nós temos aí um trabalho para fazer. Eu não vou, nem sou juiz para isso, né? Mas eu acho que nós temos que dar um rumo nisso aqui para fazer justiça. Quem tem direito, quem não tem direito, né? Faça a sua parte. Eu já fui superintendente do INCRA em Santa Catarina, já conheço bem esses conflitos e tal, e acho que nós temos que clarear. Eu, infelizmente, não pude ouvir aqui o presidente do INCRA, estava ali naquele outro, na outra sala ali, tentando segurar o projeto da proibição do uso de agrotóxicos. Conseguimos segurar mais uma semana, né? Ou sei lá, mais de tarde, amanhã os caras querem pôr em votação de novo. Então, fomos para lá, por isso que eu não pude ouvir aqui. Eu acho que o INCRA aqui tem uma omissão pesada em cima disso, eu não consigo entender. Eu sou de Santa Catarina, né? Lá 90% das propriedades têm menos de 50 hectares, né? E 95% tem abaixo disso. Então, a gente, esse mundo de terra aqui, é tudo que nós plantamos. Eu acho que a soja que nós plantamos em Santa Catarina é 500 mil hectares. Então, está perto, em todo o estado, né? Em todo o estado. Então, vejam que a gente tem bastante questões lá, que, graças a Deus, está bastante evoluída essa questão do cartório. Primeiro, o cartório tem responsabilidade, sim, né? Eu já vi aí a anulação de ações de cartório, inclusive determinado pela AGU, de anular atos do cartório que anulou escritura. Claro que aqui tem uma demanda judicial, né? Uma demanda judicial aí duvidosa, né? De que seja correta, mas existe. Então, o cartorário ele é um preposto da justiça, né? Se ele faz, é porque, né? Ele tem a responsabilidade de fé pública, exatamente. Então, acho que aí nós temos que ter alguns atores desse processo que nós temos que buscar. Infelizmente, nós tivemos aqui o convite, né, do Zé Walter, né? Não veio. Mandou o representante, que nós, gentilmente, o presidente deixou a Vossa Senhoria falar, na verdade, teria que falar quem foi convocado, né? E isso é ruim, né? É um ponto negativo. Quando essa casa aqui é desrespeitada, pode ter certeza que tem consequências. Tem consequências. Então, nós queremos aqui deixar bem claro que os convidados teriam que vir aqui, porque isso aqui não é brincadeira, é uma audiência pública, é o Congresso Nacional que está chamando. Nós não íamos fazer isso por uma brincadeira, né? Uma coisa séria que nós queremos chegar ao final. Vai ter que ser concluído esse processo,
Se não é esse ano, ano que vem aí um novo governo, com certeza vai mexer profundamente nessa questão fundiária, profundamente, tanto na questão indígena, sem terra, com as áreas devolutas, né? A questão do INCRA, vai ser para valer, pode ter certeza, o Brasil vai entrar nos trilhos em termos de ocupação territorial. E quem tem direito tem, quem não tem, né? Tem que respeitar a lei. Isso a gente vai trabalhar forte nisso, a gente já sabe nas internas, eu faço parte do governo de transição, né, do governo Bolsonaro, e a gente vê claramente, uma das preocupações maiores do presidente é a questão fundiária e ambiental. Vocês veem na televisão toda hora ele falando, olha, essa questão ambiental aqui não dá mais. Eu fui o autor do Código Florestal, né, ficamos 10 anos brigando em cima disso, e claro que não é o código que nós queríamos, nós conseguimos chegar até ali, nas negociações, nas conversas, nas durezas dos debates, mas chegamos ali. E nós vamos chegar a um novo tempo na área ambiental e fundiária no Brasil, com certeza. O Brasil não pode mais continuar esses conflitos, seja de índios, seja de quilombola, seja de sem terra, seja de posses, né, seja de grilagens, que tem muito, que é isso aqui está bem focado, essa questão de grilagens, né? E aí eu estava falando com o deputado Seralho, que a partir daqui nós vamos fazer um relatório, que vocês falaram aqui, está tudo gravado, né? E na verdade era para isso, né? Essa internet está no mundo, né? O que nós estamos falando aqui está no mundo, né? E com isso material nós chamarmos as pessoas responsáveis por cada área, passando um relatório do que aconteceu aqui, do que nós vimos, e aí te pede se vocês têm algum documento, né, para a gente poder fazer um dossiê bem feitinho, né, de provas, de documentos. Eu acho que é importante vocês colocarem, nos trazerem esses financiamentos de banco, né, que se você tem um financiamento de banco com hipoteca, não pode ser expropriado, não tem cláusula resolutiva, nada que possa fazer. É isso, doutor, se for do INCRA, a não ser respeitar essa questão da decisão do banco, que quando ele hipoteca uma área é porque, né, tem fé pública e ele não pode fazer isso, senão. Tanto é verdade que terra de estrangeiro não pode ser hipotecada porque não tem garantia jurídica para fazer esse processo. Então, o que nós estamos falando aqui com o deputado Seralho? Nós vamos passar para a JUCA, a Advocacia Geral da União, para a Procuradoria-Geral da República, para o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Polícia Federal, Ministro da Justiça, o novo, né? Para o governo novo também, que vai vir aí, que já tem secretário de Assuntos Fundiários, né? Vamos cobrar do INCRA o que ele teria que ter feito. Eu não acredito que o INCRA, com toda essa área, ele não tenha participação nenhuma. Não consigo entender isso. Eu fui superintendente do INCRA em Santa Catarina. Como é que o INCRA pode se omitir de ter alguma posição dentro do que existe dessa realidade que está aí? De um jeito ou do outro, ele tem que identificar como é que ele vai passar isso, e agora com as matrículas também, o cartório, né? Nós vamos chamar a responsável do cartório, a Secretaria de Patrimônio da União, porque me parece aqui, o pessoal falou, comprei. Mas comprou de quem? De quem que vocês compraram? Eu comprei lá 20, 30, 50, de quem que foi comprado? Era terra devolutas? Não era terra devolutas? De quem que era? Não tinha escritura, tudo foi feito depois, com a anulação da escritura de vocês, mas de quem que veio lá? Então, nós temos que fazer as vintenárias, temos que buscar lá as origens desses documentos, né? Vamos mexer com a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que eu acho que teria que já ter entrado nesse processo, ou a Federação da Bahia. Tu está representando? Então, vamos passar o relatório. A OCB, as cooperativas que está aqui, né, que representam. Pois é, seu João é baiano. O governo da Bahia também, o Ministério Público Estadual da Bahia, nós vamos também passar essas coisas. Então, presidente, aqui o que eu proponho, um documento oficial da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados do Brasil, né, para todos esses órgãos, entidades, e também colocando aqui documentos que vocês tenham que possam nos ajudar a clarear. Eu não sou advogado, mas o pessoal disse que o mundo, né,
os processos, o mundo é dos autos, né? Se não tiver nos autos, não existe, não é isso? Então, nós temos que ter dados, né? O cara lá fez tal negócio, mas você tem o contra e o a favor, né? De repente, uma versão de um só não basta para alguém que decida esse processo. Então, essa é a situação que nós estamos. Vamos utilizar a gravação desses depoimentos, por isso que a gente está provocando o pessoal para falar, né? Porque vocês é que sabem. E se tiver outras ações que vocês entenderem que essa casa pode fazer, a gente está à disposição. Qualquer um dos lados. Quem tiver direito, vem aqui e se explique, se coloque. Mas não deixe de vir. E se nós precisar mesmo, que nós vemos que as coisas se aprofundam de um jeito, que não é só essas três, e que é um processo, é um problema nacional e não localizado, né? Nós vamos aqui buscar a assinatura dos deputados para fazer uma CPI. Eu acho que aí cabe uma CPI na questão fundiária do Brasil, né, envolvendo o INCRA, FUNAI, todo esse pessoal, para que a gente possa resolver a questão fundiária do Brasil, que hoje, não sei se vocês sabem, mas mais de 50% do Brasil não tem escritura, tem alguma irregularidade, tanto na área urbana como na área rural. E hoje nós temos a Lei 13.465, de 2017, que é a lei mais importante do Brasil, onde ela coloca bem claro todas essas questões de conflitos de terras, urbanas e rurais. Tanto é verdade que nós podemos, quem tem a uso capião, esses 5 anos sem conflito, pode ir ao cartório. Se não tiver recursos, a escritura tem que ser gratuita, tanto urbana como rural. Peguem a Lei 13.465, né, anotem aí, vão atrás disso, para você ver os direitos que vocês têm em cima dessas áreas e também o encaminhamento. Os advogados aqui devem conhecer essa lei, né? Foi a lei mais importante que esse Brasil fez. O que é essa lei? Essa lei vai fazer a regularização fundiária do Brasil. Eu nunca pensei que nós íamos conseguir aprovar essa lei aqui. Aprovamos. Só que não está sendo usada. E dá o direito de quem tem direito, e não dá direito para quem não tem direito, inclusive nos assentamentos de reforma agrária, inclusive lá, né? Então, aqui eu deixo vocês o agradecimento da participação do presidente, do Soralho aí, que é o nosso guru aí nesse processo, e vamos fazer, então, esse relatório e nos ajudem aí a gente encaminhar uma solução. Essa casa, eu acho que tem que levantar os problemas, mas tem que apresentar soluções também, que é o que nós estamos fazendo. Por favor, o senhor registre aí o seu nome. Aurélio Miguel Doria. Excelência, o senhor procurou saber o nome do juiz. Mais importante do que o nome é saber se que ele é um juiz substituto. Ele não seria o juiz em razão do que determina o regimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deveria assumir Formosa do Rio Preto. Ele é uma indicação pessoal do presidente do tribunal para responder pela comarca. E mais uma outra informação que eu entendo relevante. Quando o INCRA certificou os memoriais descritivos em favor de José Walter, ele violou um ato normativo por ele editado. A portaria INCRA P12, de 24 de janeiro de 2006, estipulava que não se poderia certificar um memorial descritivo cujo CCIR estivesse irregular. E o CCIR de José Walter Dias estava inibido, portanto, inválido no momento da certificação. Então, o INCRA tem uma responsabilidade e essa responsabilidade deve ser apurada. E essa irregularidade cometida no âmbito de uma autarquia federal atrai a competência da Justiça Federal e da Polícia Federal para apurar o fato. O porquê foi feito isso. Presidente, só encerrando, eu queria fazer uma pergunta aqui. Obrigado. Vocês fizeram o CAR? E o INCRA aceitou? Todo mundo tem CAR? Fala aí para nós, porque é o seguinte, o CAR, quem
quem coloca o CAR, ele tem a prioridade do INCRA. Depois você não pode fazer o CAR em cima de um outro CAR que já tem, né? Então, eu queria explicar assim, como é que está essa situação, porque também é um ponto muito importante para a gente fazer o relatório aí do CAR, que quem fez, quem não fez, quem já fez, não há como fazer outro CAR em cima do que já foi feito, né? Porque é a sobreposição de área. Não, doutora? Meu nome é Célia Serrato, sou consultora lá da maioria dos produtores da região. Quando a gente fez o CAR, o CEFIR, que nós temos o cadastro estadual, que ele migra para o CAR. No momento que foi feito, na maioria a gente conseguiu fazer. Mas quando veio a liminar da justiça, que foi o INEMA recebeu, foi cancelado todos. Teve o cancelamento. Então, hoje, alguns estavam com o procedimento de abertura de área, também foi cancelado o procedimento. Né? Aí a gente hoje não tem. Você sabe se foi feito outro CAR? Não. Hoje, não. Na matrícula do José Walter, aí eu não tenho conhecimento, né? Se realmente. Aí hoje, se ele quiser fazer, ele pode fazer, porque não tem nenhuma sobreposição, né? Porque o dos proprietários lá do Quaceral foram cancelados. Todos estão, das duas matrículas, né? Qual a matrícula? As terras que nós compramos e refizemos o CAR em nome, por exemplo, utilizamos a matrícula que a Justiça determinou, como se diz, a que foi considerada fraudulenta, essa nós temos também, mas foi cancelada e temos hoje um CAR com a nova matrícula. Você fala em compramos, vocês compraram de quem? Compramos das pessoas que compraram do seu Okamoto. Não, mas você está falando de um caso. Não, os 3 casos, nós compramos 3 áreas. Você só tem 3 áreas, não é de todas as áreas? Não. Essas áreas, as áreas compradas foram canceladas os CAIs, porque foram canceladas as matrículas, foram abertas novas matrículas, né? Foram abertas novas matrículas com o novo CAR. É como manda a legislação, porque foi cancelada uma por irregularidade, a Justiça mandou abrir, mas nós compramos as 2 matrículas. Compramos a posse do seu Okamoto, eu entenderia assim, e o domínio do seu José Walter. E aí estamos próxima. E ele tinha financiado? Não, nesse caso, essa fazenda era uma fazenda de um americano, a MetLife tinha financiado, nós honramos o financiamento, a MetLife ficou assustada porque caiu a matrícula, né? Então, pensando, mas o americano nós mantivemos e no caso das outras áreas, nós mantivemos os financiamentos e estamos pagando naturalmente, né? Tinha que honrar, porque realmente o produtor, como pegou, a gente honra. E transfere, né? Você transfere isso aconteceu porque os produtores são na maioria, pessoas muito honestas e que não iriam nunca dar um golpe no banco. Se fizer isso, estariam perdidos eternamente, nunca mais iriam custear mais nada. Obrigado. Boa fé está aí. Não? Obrigado, presidente. Obrigado a vocês aí. Eu gostaria de falar um pouco. Bom, o superintendente do INCRA lá da Bahia chegou aqui agora e quer novamente. É porque nós havíamos suspendido a sessão e ele voltou agora. O senhor está com a palavra. Perdão pelo atraso. Na verdade, eu queria ver, o INCRA foi interpelado em algum ponto objetivamente? Se puder, presidente, se puder. Interpelei objetivamente. Pode ir. Se o senhor me permitir, Aurélio Miguel Dória, se o senhor me autorizar e se o senhor me permitir. O INCRA não poderia certificar os memoriais descritivos em favor de José Walter Dias, em função de um ato normativo editado pelo próprio INCRA, que estava em vigor no momento da certificação. O senhor pode examinar aqui. O CCIR estava inibido, por favor.
se não for veraz o que eu estou afirmando, o senhor pode fazer o retorno da verdade, mas o senhor vê claramente que há um CCR inibido. Perfeito? E tem mais. Também em função de uma norma interna do INCRA, de um ato normativo editado pelo INCRA, as áreas superiores a 5.000 hectares, para se obter o CCR, seria necessário uma verificação in loco. Essa interpelação, e mais uma. Nesse episódio, o INCRA se demitiu dos seus deveres institucionais. O INCRA tem como papel fundamental fazer a democratização do acesso à propriedade. E não podia, mesmo que não houvesse irregularidade, se omitir diante da maior concentração fundiária de todo o estado da Bahia e talvez uma das maiores do país. Então, respeitosamente, eu faço essas ponderações para o senhor e, inclusive, eu repasso essa petição para que o senhor possa examinar cuidadosamente e se posicionar. E, por fim, eu quero dizer ao senhor que eu tive a honra na minha vida de ocupar um cargo nas instâncias diretivas do INCRA no processo de redemocratização do país, como o senhor foi em Santa Catarina, eu fui na Bahia e Sergipe. E me orgulho muito disso na minha vida. E tenho certeza que o senhor adotará uma posição para fazer o retorno à legalidade. Porque se uma autarquia federal edita uma norma, ele se vincula ao cumprimento dessa norma. Isso é básico. Muito obrigado. Bem, Giuseppe, para deixar um esclarecimento. O regimento não permite... Perdoe. Não permite, mas por liberalidade e por ser matéria de instrução para a feitura desse documento que será encaminhado a todos os órgãos, é que nós permitimos. Então, nós estamos assumindo aqui uma responsabilidade que dentro do regimento não se permite. Mas, em razão da necessidade das informações, inclusive, autorizamos o contraditório, que nunca é permitido. Então, quero que vocês saibam que tudo está sendo feito aqui para que haja o maior esclarecimento possível, para que esse documento saia, pelo menos, levando aquilo que nós consideramos, pela maioria dos depoimentos, como sendo o melhor caminho. Essa atitude ampla, porque aqui está se tratando de um interesse público da maior relevância. A administração tem o dever de revogar os atos que ela praticou, se patenteado a ilegalidade desse ato. Então, acho que seria o primeiro ganho dessa audiência pública que o INCRA, tomando conhecimento de que foi irregular, foi ilegal a certificação desses memoriais descritivos, que, por ato administrativo, utilizando o dever da autotutela, que revogue essas certificações. Eu gostaria de... Isso é uma sugestão. É uma sugestão respeitosa. Ela será registrada como sugestão. Perfeito. E uma sugestão aqui, os deputados é que vão... Evidentemente, uma sugestão que, respeitosamente, perfeito, eu faço isso. Eu agradeço, peço para isso. Quem? Presidente. O nome, por favor, de onde? Meu nome é Nelson Viglo, né, eu sou um dos proprietários da Bom Jesus Agropecuária, e nós temos, nessa região lá da Coaceral, onde existe esse conflito, nós temos 3 matrículas. Uma delas nós adquirimos diretamente do Okamoto, onde tem um contrato de compra e venda que foi cumprido, inclusive assinado por, além do Okamoto, o próprio José Walter Dias assina esse contrato, concordando, e entre outras pessoas da região, os quais receberam dinheiro, receberam parte desse pagamento. As outras 2 matrículas nós compramos
diretamente num processo judicial que corria no Tribunal da Bahia por conta de uma ação judicial de um ex-advogado do próprio Okamoto, que entrou contra o Okamoto, penhorou 2 matrículas e nós arrematamos de um com um acordo judicial. Portanto, essas matrículas elas vieram do próprio Tribunal da Bahia que nos passou. E a terceira foi do Okamoto, né? Então, a minha pergunta que eu faço ao advogado que se diz o dono das áreas, o tribunal participou dessa grilagem? Quem que é o verdadeiro grileiro? Eu comprei e paguei minhas áreas. Diferente do advogado que defende, para mim, na minha visão, da forma que ele está fazendo, ele é o verdadeiro grileiro. Além do que, existem produtores financiando essa quadrilha para tomar a terra dos outros, para ganhar dinheiro com isso. Essa é a verdadeira situação que ocorre na região. Nós compramos, pagamos, não grilamos 1 centavo de ninguém. Além do que, eu estou no Mato Grosso, minha família está no Mato Grosso há mais de 40 anos. Procura se eu tenho algum processo de grilagem de terra. Eu não tenho. Diferente do advogado que quer me acusar disso. Então, eu acho um absurdo o que estão fazendo na Bahia. A verdade virando mentira e a mentira virando uma verdade. Isso é uma vergonha. E o tribunal que me forneceu 2 matrículas. Muito obrigado. Eu agradeço e eu quero dizer que o contraditório, por liberalidade, às vezes a gente concede. Como o advogado está presente, mas ele fica com o direito de, a posteriori, se quiser que insere no documento que será encaminhado pela Comissão de Agricultura, nós podemos ouvi-lo. Mas não queremos aqui, de forma alguma, nenhuma discussão de um nível acima daquele que nós estamos tocando até agora. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar como produtor. O nome, por favor. Meu nome é José Raul Alckmin Leão. Eu sou nordestino, sou do oeste da Bahia, filho de Santana. E quero até dizer, fico feliz de vê-lo aqui, o doutor Okamoto, Vicente Okamoto, porque a compra dessa propriedade dele ocorreu em minha propriedade na Fazenda Santa Maria, na minha sede, quando ele me visitava para comprar uma área de 50 mil hectares da Fazenda Santa Maria, que foi adquirida por mim em 1979, da família Messias, de Corrente, no Piauí. Essa fazenda tem uma cadeia dominial com 175 anos de cadeia dominial. Ela foi comprada por José Messias Cavalcante em 1848, levada a registro paroquial em 1857. Depois, com a morte dele, ela veio para o filho, que era o padre Eliseu César Cavalcante. O padre deixou um herdeiro, o Eutímio Messias Cavalcante. O Eutímio deixou 9 herdeiros e eu comprei dos 9 herdeiros em 1979. Logo que comprei em 1979, peguei esse registro de 1848, que foi registrado no paroquial com o número 114, em 857, e transcrevi ele e contratei uma empresa do Rio de Janeiro, a Agrofoto, porque todas as divisas desse título eram divisas naturais, localizadas entre o Rio Preto, o Rio Sapão, a confluência dos citados rios, e a área inculta que encosta na serra que divide o estado da Bahia com Goiás. Então, requeria em juízo, o juiz, então, abriu vista para o Ministério Público se manifestar. O Ministério Público era um promotor de justiça chamado Jefferson, era afilhado de batismo do então governador da Bahia naquela época, Antônio Carlos Magalhães, comunicou
que existia um processo do Leão na mão dele e ele mandou, então, que exercesse todos os rigores da lei. E ele foi contrário, dizendo que uma área com 382 mil hectares não podia ser de domínio particular, que tratava de terra devoluta do Estado. Nessa oportunidade, o juiz discordou do entendimento dele e determinou que averbasse a margem do registro, já existente desde 1857, não é? Onde faz menção que ela foi adquirida em 1848, determinou que averbasse, recorreu de ofício, e aí o Estado entrou no processo. O Estado entra no processo como para tomar a fazenda Santa Maria como terra devoluta. Foi sorteado o relator do processo, o desembargador Carlos Soto, e imediatamente Antônio Carlos nomeou o seu filho secretário de Minas e Energia, que depois virou governador, que é o governador Paulo Soto. E eu tomei conhecimento desse fato, fui para a Bahia para fazer uma representação com o meu advogado, para levantar a suspeição dele, porque ele era pai de um secretário e era o relator do meu processo. O advogado não aceitou, por tratar de homem sério. Procurei o professor Josafá Marinho, na época, que também me aconselhou que o advogado deveria ser o Pacífico Corrêa Ribeiro, que era meu advogado, que era um homem sério, e que se eu achasse na Bahia um advogado para levantar a suspeição de Soto, ou não era sério, ou não conhecia Soto, eu voltei para o Pacífico, tive dificuldade dele receber minha procuração. Esse processo foi votado no tribunal. Então, na primeira instância, o juiz determinou que averbasse a área encontrada dentro daquelas divisas naturais imutáveis. Na segunda instância, por unanimidade, o tribunal julga, reconhecendo a fazenda Santa Maria como induvidosamente de domínio particular, afastando qualquer receio de se tratar de terra devoluta, como chegou a pensar o doutor promotor de justiça. Isso está claro. Ainda para afastar qualquer receio, houve o chamamento por edital de possíveis interessados, numa atitude tão só de simples prudência. 26 de maio de 1981, transitou em julgado esse processo. Então, a Fazenda Santa Maria passou a ser um único título no oeste da Bahia, inquestionável. Foi quando fui procurado pelo Grupo Okamoto, que vinha do Japão, trazendo, inclusive, com o presidente Figueiredo, um projeto novo, que era o projeto da Coaceral, para montar eu não sabia disso. Para mim, ele estava vindo ali para competir comigo, porque o meu projeto era um projeto de assentamento lá. Assentei 5 cooperativas, onde a primeira cooperativa tem um cidadão aqui, o senhor Siegfried Epp, que fazia parte da cooperativa Vitimassum, daqueles menonitas que tem ali perto de Curitiba. Foi a primeira cooperativa assentada lá, 62 famílias. O senhor tem conhecimento disso. Assentei a primeira cooperativa, depois assentei a Cotrel de Erechim, com 182 famílias. Depois assentei a cooperativa a Copermosa. Depois assentei a cooperativa de Panambi. E o Vicente aparece para comprar 50 mil hectares. Falei, senhor Vicente, eu só vendo 20 mil. Porque eu tinha medo dele estar ali para competir comigo. O meu interesse era vender área pequena de 200, 300 hectares, porque o produtor, no mesmo ano, abria e valorizava o restante da área, comprava mais. Eu não tinha interesse de vender área grande. E eu não sabia que o projeto dele era o Prodecer. Se eu soubesse, teria vendido, porque para mim seria muito importante que esse Prodecer fosse instalado na minha propriedade. Mas a luta não parou aí, doutor. Eu fiz nessa fazenda, e é do conhecimento de todos da região, mais de 1.000 quilômetros de estrada. A luta contra o governo da Bahia, que na época era Antônio Carlos Magalhães, ele favorecia que Goiás invadisse a minha propriedade, fornecia, inclusive, policiais para que fosse feito isso, como isso ocorreu várias vezes. Esse conflito que existe hoje entre a Bahia e o Tocantins, Bahia e Goiás, Bahia e Piauí, foi estimulado nessa época, porque em 1973 houve uma ação discriminatória feita pelo Estado de Goiás, que transitou em julgado, em 73 a 76 mais ou menos, ela transitou em julgado. E o Estado de Goiás discriminou 1.800.000 hectares. Mas nessa discriminatória feita pelo Estado de Goiás, ele toma como divisa
a Serra Geral, a Serra das Mangabeiras, você entendeu? Não, em momento algum, na sentença da discriminatória de 1.800.000 hectares, fala-se em divisor de água, imaginário, você deixar de ter uma divisa natural, um paredão com 200 metros de altura, para virar uma linha imaginária, e tomaram como divisa a estrada de acesso que eu fiz de Luiz Eduardo Magalhães para onde construí a sede, 270 quilômetros de estrada. Então, ela passou a ser a divisa da Bahia com o Estado. Então, Goiás discriminou em 73 até a Escarpa da Serra aqui, e depois de discriminado, em 84, emitiu título da Escarpa da Serra até a estrada que eu abri, que dá acesso à minha sede, onde Vicente Okamoto visitou, e lá comprou a Fazenda São José, do Júlio Queiroz, na minha sede lá, assisti a essa negociação. Não estou aqui para analisar a documentação do senhor Vicente, do seu Júlio, que foi vendido, e o que ocorreu de lá para cá. Eu não quero testemunhar esse fato. Eu quero falar de um documento que é sustentável em qualquer instância, em qualquer tribunal, e do que eu estou sofrendo hoje, inclusive com o INCRA. Tomei a liberdade de falar, porque o presidente do INCRA, o superintendente do INCRA da Bahia, estava presente aqui, sentado ali, e eu gostaria de indagar porque existe um título emitido pelo Estado de Goiás, em cima da minha área, de 4.000 e poucos hectares. Esse título eu tenho aqui, uma declaração do Estado de Goiás, do IDAGO, que é o Instituto de Terra de Goiás, dizendo que os títulos daquela etapa de São José até a etapa tal tinham legitimidade duvidosa. Isso está no processo que eu juntei no INCRA aqui. O INCRA, o superintendente do INCRA do Tocantins, manda desclassificar o meu topógrafo, que fez a certificação da área, porque ele diz aqui que se eu concordar em pedir o INCRA o cancelamento da minha certificação, que tira a punição dele de ter acesso ao Singeste. Espera aí. Eu não quero falar só da Bahia, não. Eu não sou advogado, a minha formação é ginasial. Aqui é meu advogado, o doutor Edmar, foi meu companheiro em Belo Horizonte na década de 70, não é? O filho dele é meu advogado, não é? Brilhante aqui nos tribunais. Tive outros advogados, eu não sou advogado, mas eu estou aqui para defender meu direito como cidadão. Eu não posso admitir, juntei no INCRA, encaminhei ao diretor de estrutura do INCRA, o doutor Brito, um relatório no dia 3 agora, comunicando o fato que essas decisões que eu falei da Bahia, né? Então, a Bahia decidiu, por unanimidade, que a Fazenda Santa Maria é induvidosamente de domínio particular. Reconhece meu título e afasta como a possibilidade de terra devoluta. Não parou aí. Como aqueles marcos constantes do título de 1848 atinge também o estado do Tocantins, porque tem um morro de madeira lá que está no Tocantins e faz parte do memorial descritivo do meu título. Tem o Riacho da Areia, que também está no Tocantins, que faz parte da minha divisa. Então, parte da minha área está nessa linha de conflito entre Bahia e Tocantins, Bahia, Goiás, que depois virou Tocantins, mas a medição dela já foi feita em 1800, eu fiz em 1980, a medição dela para requerer que averbasse no registro a área encontrada dentro daquelas divisas, né? Tudo isso com base na Serra Geral, nos acidentes geográficos imutáveis, não tem uma linha que não seja um acidente geográfico imutável. Aí o Tocantins entra com a invasão na minha propriedade, não invadiram a minha propriedade em 2001, no dia 27 de setembro de 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, desapropriou dessa área 45.715 hectares para criar a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. Aí entrou na Bahia, pegou 45.715 hectares meu e saiu de novo no Tocantins, naquela região do Jalapão. Eu entendi
que aquilo ali foi porque eu tinha uma sede muito boa lá, com 7 suítes, com piscina, com pista de pouso de 1.400 metros, que era para o órgão montar ali a sede da estação ecológica. Mas não era, não. O motivo dessa desapropriação é porque ali nascia a Lagoa do Veredão, que era um divisor único no país existente, de 3 bacias. Então, tem um rio que nasce para o sul, outro que nasce para o norte e outro que nasce para o leste, que é afluente do São Francisco. Foi esse o motivo da desapropriação da minha área e desse decreto ter atingido o estado da Bahia. Então, quando foi agora em 2012, a minha área foi invadida, mas ela tinha sido desapropriada no dia 27 de setembro de 2001, ela estava sob a proteção da Justiça Federal, do governo federal. Você não podia gradear, não podia fazer picada, não podia fazer cerca. Eu plantava e colhia 500 mil sacos de arroz num projeto do governo federal, o Provásia, em 1982. Todo mundo conheceu esse projeto lá na Bahia. Então, resultado, parei de produzir, parei de plantar, fui expulso da terra, e aí entra um grupo de Goiás e invade a minha propriedade. Mas não invadiu como invadiam da outra vez, lá na área da divisa da Bahia com Goiás, patrocinado pelo governo da Bahia, porque era meu adversário político, não. Invadiu minha sede, a sede, com a escolta armada, atrás desse grupo, segundo eu consegui levantar, na época apoiava esse grupo, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, fazia parte desse grupo que estava invadindo lá. Isso eu não tenho como provar, mas essas informações que me chegaram, porque uma escolta com 12 homens fortemente armados, a Bahia mandou, inclusive o secretário de Segurança lá, para verificar, prendeu todo mundo, passou a noite inteira prendendo bandido, entendeu? 7 horas da manhã estava todo mundo solto. No dia seguinte, e voltado de novo para dentro da sede. Eu consegui, através do doutor Edmar Júnior, no Tocantins, agora ganhei na Bahia, está aqui a decisão da Bahia, o acordo está aqui, vou deixar esses documentos aqui, o acordo da Bahia por unanimidade. Aí veio o Tocantins defendendo o título do Tocantins, porque parte da área está dentro do Tocantins. O juiz de primeira instância me reintegra na posse. Eles agravaram dessa decisão. Foi para o tribunal do Tocantins. No tribunal do Tocantins, por unanimidade, o tribunal reconhece o meu título, reconhece o meu domínio, reconhece a minha posse. Fui reintegrado de novo no Tocantins. Entrei na Justiça Federal para defender o título que foi desapropriado em 2001 pelo governo federal, para criar a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. Ganhei na primeira instância na Justiça Federal em Barreiras, ganhei no dia 20 de fevereiro agora, aqui em Brasília, por unanimidade, no Tribunal Federal, e agora o INCRA ameaça cancelar um título que está dentro dessa área de 4.000 hectares, cancelar a minha certificação, impõe ao meu técnico, que hoje atende os produtores da região, tem a Nordeste Topografia, a inúmeros produtores, que precisa desse serviço dele nesse momento agora, impõe a ele. Eu tenho aqui um e-mail encaminhado pela superintendência do INCRA do Tocantins, dizendo que uma das condições para restabelecer o acesso dele ao Singeste é que eu renuncie à certificação que eu fiz no INCRA. Eu acho isso uma chantagem. Tem que respeitar as decisões judiciais. E não é uma decisão só de uma casa. Eu tenho uma decisão aqui da Justiça Federal, eu tenho uma decisão da Bahia por unanimidade, eu tenho uma decisão do Tocantins por unanimidade, todas elas favoráveis. Então, agora vamos falar do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, quando homologou o acordo da Bahia com o Tocantins, também diz o ministro Fux, devolve as competências ao juiz de conflito, mas impõe limite que respeite os títulos que primeiro transitou em julgado. Então, se nós vamos falar de respeito, vamos respeitar o título de Goiás, que primeiro transitou em julgado, que foi em 1973, que houve a discriminação de 1.800.000 hectares. Só que Goiás discriminou a Serra Geral. Discriminou a Serra Geral. Vamos respeitar. Aí a Bahia, em 1981,
fez a minha discriminatória, reconhecendo a minha área como de domínio particular. Então, o Tribunal da Bahia diz que a minha divisa é a área inculta que encosta na serra que divide com Goiás. A área inculta, no meu entender, é uma área de APP, é uma área improdutiva, que é a Serra Geral. Então, dá para o senhor concluir aí, senão nós vamos... Concluo agora, deputado, e agradeço muito a atenção e a bondade e a generosidade de todos. Ficar sobre o tema aqui, se o senhor pudesse ficar sobre o tema aqui. Eu gostaria era que o INCRA pudesse, vamos dizer assim, resolver, porque essa questão, e nós precisávamos ter um encaminhamento para o Supremo Tribunal para evitar que aconteça o que está acontecendo agora lá na Quaceral. Porque se existe esse título hoje de Goiás, que transitou em julgado em 71, em 73, dizendo que ali é Goiás, e tem uma sentença da Bahia em 81 dizendo que em cima da serra é Bahia. Então não há conflito nessa sentença. Depois veio uma outra demarcação feita dizendo que não é mais a serra, que é uma linha imaginária. Essa linha imaginária não está dentro das duas discriminatórias. Se tem que prevalecer o que o primeiro transitou em julgado, tem que prevalecer o título de Goiás até a serra e prevalecer o meu de 81, que também a divisa é a escapa da serra. Então, cidadão, o que eu queria era não ficar preso nessa questão do INCRA. O INCRA não tem autonomia para discutir o que o judiciário, em 3 instâncias, já discutiu e reconhece como de legítima propriedade a Fazenda Santa Maria, onde tem 542 famílias produzindo soja com mais de 200 mil hectares de lavoura. E elas foram assentadas por mim, já naquela época, quando eu fazia a escritura em 84, que fiz para todas as cooperativas, todos os confrontantes já assinavam, comparecendo, e anuindo nas escrituras. Lá não tem um conflito de terra dentro da propriedade. Obrigado, senhor. Obrigado. Muito obrigado a todos. Então, eu concluo aqui a minha fala, pedindo aí a colaboração de todos. Se o senhor tiver um documento importante aqui que nós possamos usar, o senhor nos passe. O senhor nos passe, por favor. Tá certo. Nós vamos receber e vamos usar aí para os nossos equipamentos. Obrigado. Infelizmente o INCRA se retirou, né? O representante aqui também saiu. Nós vamos cobrar aí as ações do INCRA que não foram feitas, se houve omissão, responsabilizar as pessoas. Obrigado aí pela colaboração. Estamos fazendo o possível aqui, né? Se der para a gente ajudar vocês, tenho certeza que nós vamos fazer. Obrigado, presidente. Uma palavra, deputado Osmar Serraglio, para o encerramento. Eu vou primeiro ratificar o que o meu companheiro Colato falou em relação às providências que a gente pretende tomar. Em segundo, ratificar a sua postulação. Embora o representante do INCRA não esteja aqui, nós iremos comunicar às pessoas que nos assessoram em relação àquilo que Vossa Senhoria formulou para que, de alguma maneira, eles nos informem, nos deem detalhes. Assim como desse senhor, que eu não gravei o nome, mas também nós vamos colocar como coisa nossa que nós queremos esclarecimentos, queremos informações, para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo. José Alves? José Raul. Então, nós iremos solicitar. Essa senhora que falou, tá, em relação a onde e o quê? Você contou a sua história, mas aonde é que vocês estão localizados nesse... Mas em que... Registra, por favor. Oi? A origem da sua documentação é da onde? Eu não tenho condição de responder ao senhor essas perguntas, mas o senhor pode entrar em contato com minha irmã, eu deixo o telefone, ela é advogada, porque ela sabe muito mais do que eu tenho para dizer, mas ela não pôde estar aqui. Tá. E eu achei que seria importante ter alguém aqui da família para dizer que nós também estamos sendo vítima do que está acontecendo com muita gente aqui. Tá, é a mesma história, é a história que se repete. Então, pede para ela me encaminhar um relato, alguma coisa nesse sentido. O senhor me dá o contato que eu peço para ela. Outra coisa, nesses dias, quando
nós fomos nos aproximando da realização dessa audiência, muitas pessoas procuraram com documentos, tudo. O que nós achamos que seria interessante? Porque o que nós estamos observando é que há aquilo que eu fiz referência no começo, uma coisa meio sistemática, uma coisa industrial, em que as coisas vão acontecendo, aparentemente tem alguém procurando processos antigos para ver se tem alguém que tinha posse, daí vai atrás de quem teve posse e de repente vira o dono. E a gente quer ver se isso realmente é uma coisa orquestrada, se é uma organização criminosa. Para isso nós precisamos de o máximo de informações. Em relação, sem querer defender o senhor Vicente, porque os atos que foram praticados não foram do senhor Vicente, seriam atos anteriores, mas ninguém está olhando o seguinte: imagine que o senhor compre os meus direitos hereditários. Eu lhe vendo meus direitos hereditários. Aí o senhor vai fazer o inventário. Aí nesse inventário é utilizado um atestado de óbito falso. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a venda que eu lhe fiz não vale nada. Ocorreu? Sim. Não, mas quando eu lhe vendi, eu vou repetir. Quando eu lhe vendi, o meu pai já tinha falecido. Aí nessa sequência, depois que eu recebi esses valores, tudo, eu não estou reclamando nada. Aí vem um outro de fora e diz assim: não, vocês têm um atestado de óbito, isso aqui é meu. É o que está acontecendo nisso aqui. Estão discutindo um atestado de óbito como se não houvesse uma relação de obrigação, pelo menos, se não for uma obrigação real, tem toda a relação obrigacional que se converte em real através do uso capião, que ninguém deixa que se produza isso, que se demonstre isso. Então, a gente percebe que há, sim. Aliás, o juiz saiu, né? Não sei, alguém falou. Eu vi em algum lugar que alguém levantou a suspeita dele. Por lei, isso também eu li alguém dizendo, não dizendo isso, que a lei diz isso, mas eu vi alguém que apresentou a suspeição e depois reclamou lá em cima, disse: eu apresento em gaveta, porque pelo sistema, quem tem suspeição tem que suspender e ver, senão prossegue praticando atos que serão atos comprometidos. Bom, mas pelo menos o juiz saiu. Quero agradecer toda a paciência do nosso presidente da comissão, que não só viabilizou isso, como nos deu o privilégio da sua condução aqui, e dizer que, sim, nós que estamos, nós aqui somos entranhados na coisa do agronegócio nosso, somos a frente parlamentar da agropecuária, tudo, a gente fica muito triste de saber que tem gente, e aí indo para aqueles nossos, que eu sou lá do Paraná, gente que vai lá na Bahia, arriscar tudo que tem, não sabe o que vai acontecer. Por sorte, a tecnologia termina ajudando e permite que avance. E, de repente, se sente dono de nada. De repente, um juiz coloca, empareda. Aliás, eu ia até mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho rapidamente. Neste ano, nós colocamos numa lei, está aqui a lei, depois vocês procurem, a Lei 13.655 de 2018. É só como informação. O que nós colocamos na lei, que quando um juiz decide, olha, isso cabe qual luva aqui. Quando um juiz decide, não basta ele decidir quem tem razão. Quando ele invalida, está escrito, quando ele invalida um ato, ele tem que dizer: escuta, o que vai acontecer? Quais são as consequências? Quais são as consequências? Que é exatamente, isso é uma lei hoje, de abril deste ano, que nós precisamos colocar na lei aquilo que é óbvio. Porque todo juiz tem que motivar. Agora nós estamos colocando também que ele é obrigado a motivar as consequências. Toda vez que ele quer declarar o atestado de óbito inválido, tudo bem, o que vai acontecer? E, de novo, só para concluir, o que tem a ver a briga dessa cadeia dominial aqui, onde tem um atestado de óbito que pode ser questionado, em relação a essa outra, que é bom olhar. Tem uma lei há mais de 100 anos que determinou que houvesse medição
E onde não constasse área, perdia o valor. Façam uma busca na legislação dominial. Esses títulos de vale tanto não existem mais. E aqui um detalhe, como era posse é fato. Fato, não é documento. Fato. 70 anos sem um fato. Essa posse não existe, ela foi abandonada, ela se desfez no direito. Isso é assim, direito de retenção não existe, direito do capião não existe. Uma posse de 70 anos sem evidências não existe. Então isso faz com que a gente realmente fique assim muito surpreso e muito triste em saber que isso está acontecendo no século XXI no Brasil. O que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos. Muito obrigado. Bem, agradecendo ao deputado e doutor Osmar Serrago, nosso ex-ministro da Justiça, ao deputado Valdir Colato e ao deputado do Mato Grosso, Adilton Saquete, pela propositura da audiência pública. Nós também, em nome da comissão, queremos agradecer a presença de todos. E nos honramos muito, primeiro com as presenças e depois com o comportamento, o nível da sessão. Quem já conhece a casa sabe do tumulto que é uma audiência pública. Mesmo quando não se tem a liberalidade que nós tivemos aqui hoje. Ela não existe. Hoje foi concedido porque houve realmente o respeito absoluto. Isso é que é importante. Então, entendo que todos aqui são bastante conscientes. E louvo, porque propriedade, o direito de propriedade tem que ser buscado mesmo. Ninguém abre mão daquilo que possui. Eu não abro mão do meu e acho que ninguém deve abrir. E deve-se ir à luta e às últimas consequências. As últimas consequências. Então, eu os parabenizo e essa audiência pública terá as consequências necessárias e para aqueles que a primeira vez estão participando, que às vezes vêm para voltar com uma solução pronta. Ela não existe. Mas a maior solução, vocês ouviram aqui, dos depoentes, e ouviram que é preciso perseverar. E a Câmara fará o trabalho dela, porque ela tem fé também pública. E ela fala em nome do povo. Ela fala em nome do povo. Nós estaremos aqui falando em nome de vocês, mesmo com contraditório, que teve alguém, apenas o advogado, que falou em nome de uma das partes. Então, Osmar, eu me orgulho muito de você, do Valdir Colato, porque a gente já conhece todo o trabalho que eles realizam e apenas lamento uma coisa, que os 3 parlamentares que foram autores dessa audiência pública, da realização dessa audiência pública, e esse presidente que está presidindo essa sessão, nenhum dos 3 estará de volta aqui no próximo ano. Eu completo 8 anos de mandato, o Valdir... 8 mandatos. 8 mandatos. Você 7. 7 mandatos. Então, 5 mandatos. Então, nós estaremos estimulando os novos parlamentares que virão para cá. E, por certo, os autores da proposta vão também conversar com os próximos dirigentes da Comissão de Agricultura.
Então, não fiquem preocupados. O processo vai continuar. E acredito que os novos que virão até com muita força, né? Muita garra. Quem chega... Porque nós já estamos assim. 32 anos aqui, nós já estamos descendo o morro. Né? Então, quem chega com mais vontade ainda de trabalhar. E vão receber desses autores do requerimento toda a informação, e esse documento será, antes do término do nosso mandato, encaminhado às autoridades, e como proposta do deputado Marcos Monte, nós faremos a entrega pessoalmente ao próximo ministro Moro, que será o ministro da Justiça. E, logicamente, que não ficará apenas no ato de a entrega. Haverá, da parte deles, que são entendidos no assunto, um esclarecimento detalhado que talvez um papel não tenha. Então, muito obrigado a vocês. Só concluindo aqui um pouquinho. Muito orgulhosa dessa sessão pelo comportamento de todos. Da minha parte... Obrigado. Você quer falar? Não, só concluindo aqui, eu esqueci aqui que nós vamos mandar também o relatório para a Secretaria da Fazenda, Receita Federal. A Receita Federal. Um patrimônio desse tem que ter uma origem aí, né? Outra coisa, aqui nós temos uma maneira de encaminhar, né? Um processo de proposta de fiscalização e controle, que é uma mini CPI. E ela tem o poder de fiscalização e controle e tem o poder de convocar as pessoas e solicitar documentação. Nós vamos propor, essa reunião podia ter sido feita isso, mas dado os encaminhamentos que foi feito, não foi colocado a proposta de fiscalização e controle. Mas nós vamos colocar no relatório, deputado, essa proposta para que se faça o PFC, que é uma mini CPI, né, com todas as prerrogativas de buscar documentos e convocar as pessoas para depoimento. Então, essa conclusão que nós vamos fazer no nosso relatório, assim, para fazer as coisas efetivamente andar. E, como disse aqui o Balestra e o Seralho, nós vamos entregar isso antes de ir embora, né? Pode ter certeza. E vamos depois ficar torcendo por vocês. Se puder ajudar aqui, influenciar os deputados e assoprar no ouvido deles o que tem que fazer, nós estaremos junto com vocês, tá bom? Bom retorno, obrigado. Eu vou. Seja só feliz. Um minutinho. Parabéns por plantar e produzir a comida que chega na mesa de cada um de nós, né? Obrigado. O juiz não liberou as partes ainda. Desculpe a brincadeira. Mas aqueles que quiserem informação a respeito desse documento, a Comissão de Agricultura poderá fornecê-lo. E deve estar também no site seus aí, porque, né? Então, todo mundo terá a informação. E vou encerrar essa reunião. Antes, porém, convoco os senhores deputados para participar da reunião ordinária deliberativa amanhã, quarta-feira, às 10 horas, neste plenário, para discussão e deliberação das matérias constantes da pauta. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.